Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E estamos fazendo uma sequência de programas apresentando as obras de André Luiz. No programa de hoje nós vamos fazer a primeira parte da 18ª, vamos chamar de aula, 18º encontro do livro Ação e Reação. Aqui no meu notebook eu tenho um resumo, porque são alguns dados que é difícil você lembrar, então facilita bastante, de vez em quando a gente dá uma olhadinha aqui para pegar os detalhes. Bom, como sempre nós falamos, esse nosso trabalho de apresentar as obras de André Luiz não é um trabalho que dispensaria as pessoas de ler as obras. Eu vou sempre falar isso. Não. Nós temos como objetivo dar uma ideia do que acontece em cada livro, fazer uma análise naquilo que está sendo abordado naquele livro, naquele capítulo, mas é importante que, de repente, você se identificou com um determinado livro que trata de determinados assuntos, ir lá e adquirir o livro, pegar emprestado, e ler o livro. É muito rico a obra de André Luiz, dentro do contexto da vida na espiritualidade. Cada autor espiritual tem um trabalho. A gente percebe claramente que nas obras de André Luiz, ele teve como foco principal falar do mundo espiritual. Mas é importante que se entenda, principalmente no livro de hoje, que quando ele fala do mundo espiritual, ele vai usar uma série de comparações, de palavras, para que nós possamos entender dentro do aspecto do mundo físico. Então, há coisas na espiritualidade que fogem um pouco àquilo que nós estamos acostumados no mundo físico. Seria mais ou menos como tentar explicar para um peixe que vive a 5.000 metros de profundidade, 20.000 metros de profundidade, como é que é a vida aqui em cima. É um paralelo um pouco pobre, mas é a realidade. Esse livro dessa vez, ele vai trabalhar, ele vai falar muito sobre umbral, sobre as zonas inferiores da espiritualidade. É um livro pesado em certos momentos, mas é muito interessante. Hoje nós temos bastante literatura falando vamos dizer assim, da baixa espiritualidade, da espiritualidade inferior. Mas esse livro, escrito lá na década de 50, ele já naquela época, isso faz muito tempo, já nos alertava sobre a espiritualidade que está presente para todos nós que não conseguimos despertar, não conseguimos entender a realidade da vida, o motivo real de que nós estamos aqui nesta vida. Sim, como eu sempre digo, essa vida foi feita em um monte de aspectos. Nós vamos, como todo mundo, comer, beber, dormir, trabalhar, passear, isso faz parte da vida. Mas existe uma forma de nós conduzirmos essa vida. Muitos de nós aprendem isso depois de muito tempo, mais importante que aprende. Há mudanças comportamentais, há mudanças de atitude, de pensamentos. Então o livro vai mostrar isso para nós. O livro é composto de 20 capítulos, 10 no nosso encontro de hoje e 10 no próximo encontro. São 273 páginas, quer dizer, não é um livro tão denso assim para se ler. E, claro, André Luiz com a psicografia do nosso querido Chico. Três personagens, aparecem mais personagens no livro, evidente, eu citei 3 aqui. Um que é muito importante, que é o Druso. Ele é o diretor, como dizer que há 50 anos da escola Mansão da Paz. Mansão da Paz é um local na espiritualidade coligado ao nosso lar, isso então lá no Rio de Janeiro, e mais profunda dentro do aspecto da umbralidade. E vai falar também Sebo Hilário, que é um colega do André Luiz,
um espírito, né? Está desencarnado junto com ele, que tem assim, uma vida muito parecida com o André Luiz. Desencarnou em situações muito difíceis e foi acordando, se recuperando, e hoje na época era um estudante junto com o André Luiz. No primeiro capítulo há uma explicação sobre essa mansão da paz. Então, quando você lê o primeiro capítulo, você começa já a imaginar como se fosse um hospital com uma muralha muito grande. Uma muralha, na verdade, vai se falar uma muralha porque é o que a gente consegue imaginar de como proteger quem está dentro de quem quer atacar e está do lado de fora. Mas, evidentemente, nós sabemos que essa muralha é toda feita de energias, é uma muralha magnética, baseada em vibrações de alto astral, vibrações positivas, vibrações de amor. Tudo isso condensa, difícil a gente ter uma noção do que significa isso, de tal forma que monta dentro desse local um ambiente de preparação daqueles espíritos que estão em situações muito ruins na espiritualidade. Ele é preparado ali para ser encaminhado depois para o nosso lar. É muito interessante isso. Tá? Então ele fala assim, relatando nesse capítulo, como a parte externa da mansão, uma ventania ululante movimentando o ar, local terrível e escuro. Puxa, como terrível e escuro? Sim, porque no mundo espiritual, o local onde se está é reflexo do que aquelas pessoas, ou melhor dizendo, que aqueles espíritos que estão ali, pensam. Então, quando você entra num local equilibrado, vamos pensar numa casa espírita de trabalho muito sério, muito profundo, você, ao chegar na entrada, você já sente uma vibração diferente, porque quem está lá dentro não são espíritos perfeitos, mas são trabalhadores de boa vontade, que têm lá dentro, pelo menos, um pensamento diferenciado para ajudar o próximo. Isso em todo lugar. Você vai entrar numa igreja católica, você vai sentir, porque as pessoas vão ali para orar, para pedir, então tem um clima espiritual diferente. Você sente quando tudo ali converge para coisas boas. Em contrapartida, se você vai a um local onde todos estão pensando de forma negativa, estão todos com um sentimento de culpa profundo, você imagina o espírito viveu uma vida inteira se aproveitando, fazendo uma infinidade de coisas não muito éticas, não muito corretas, e para ele está tudo certo, porque ele quer aquilo, é todo um contexto de egoísmo, de vaidade, de prepotência. Ele adentra um plano espiritual e todos os valores deles ficou aqui na Terra. Tudo que ele tinha de importante está na Terra, está no mundo físico. Então ele chega na espiritualidade com o quê? Vazio. E o que é esse vazio? Esse vazio é justamente valores que não agregam coisas boas para ele. Ódio, rancor, egoísmo e tudo mais. Aquilo que, ou seja, cria-se uma névoa dentro do seu pensamento. Junto com outro, forma-se uma estrutura extremamente densa. Quando se fala em espiritualidade inferior ou superior, não importa, não está se falando de 20 espíritos, de 50, de 100, de 1000, 10 mil, 100 mil, 200, não. Nós estamos falando de milhões de espíritos. Porque a Terra, a população da Terra hoje é 8 bilhões de habitantes. Então imagine-se o quanto tem na espiritualidade. Muitos amigos espirituais costumam dizer que a população na espiritualidade é o dobro da população aqui na Terra. Então, é um volume muito grande de almas, elevadas e não elevadas. Isso eu vou tentar explicar um pouquinho sobre o que significa uma região umbralina aonde está a mansão da paz. E isso não é só ali grudado do nosso lar. Em todas as cidades brasileiras vão ter cidades espirituais na América Latina, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Só que esses lugares, a espiritualidade, ela está moldada muito ao aspecto do local, né? Ao jeito daquela população, à forma daquela população viver.
Evidentemente, quando isso vai subindo o nível espiritual, isso vai ficando mais rarefeito e vai convergindo mais ou menos tudo igual. Mas estou falando nas regiões inferiores, ela vai ter particularidades do local da onde aquelas pessoas, agora espíritos, pertencem. No capítulo 2, chama-se Comentário do Instrutor. Reúne-se lá, é um momento, esse capítulo é interessante, reuniu lá 200 espíritos, todos eles disformes, tristes, problemáticos, porque eles estão a cabeça deles, o pensamento deles, está todo voltado a uma vida mal vivida. Vida mal vivida não quer dizer vida de pobre, não. Vida mal vivida é a forma com que essa vida foi vivida, o que se aproveitou dessa vida. Então, esses 200 espíritos estão reunidos para assistir o ensinamento, para tentar aprender alguma coisa. No capítulo 3, chamada A Intervenção da Memória, é demonstrado o problema da loucura por telepatia, reencarnações em conexões com planos infernais. A palavra planos infernais foi colocada aí para dar impacto, tá? Seria planos umbralistas ou qualquer coisa do gênero. Então existem muitos de nós, e não são poucos, muitos de nós, que está vivendo a vida aqui, mas a cabeça está ligada nas regiões espíritos inferiores. Essa conexão se torna muito forte e isso prejudica esses espíritos encarnados, que estão sendo algumas vezes sugado energia por parte desses outros. Esse espírito que está conectado dessa forma, é importante que se diga que são espíritos com problemas espirituais. E esses problemas espirituais não têm nada a ver com a condição financeira, social do espírito encarnado. Ou seja, nós vamos ver espíritos encarnados vivendo aqui na vida, conectado a uma região muito densa da espiritualidade, e ele pode ser de uma classe pobre, de uma classe média e de uma classe muito rica. Não importa, isso não tem nada, não tem uma nenhuma ligação com a outra. Por isso que é muito interessante, ele usa um momento, ele fala na espiritualidade, ele fala assim, espíritos trevosos, moídos de canhões de bombardeio eletrônico, atacam a instituição que possui defesas eficientes. Você imagina aquela mansão, maneira de dizer, um hospital, lá dentro estão sendo tratados espíritos que estão numa situação deplorável, mentalmente, espiritualmente falando, e bombardeio. Como? Os espíritos primitivos, deficitários, maus, por assim dizer, ou temporariamente maus, eles têm recursos? Tem recursos, porque aqui na vida física também tem. Há pessoas construindo coisas boas e há pessoas construindo coisas não muito legais. Então, recursos eles vão ter, mas evidentemente esses recursos são limitados, mesmo aqui na vida física. Tem lá um grupo, um setor da sociedade querendo destruir a sociedade de algum jeito. Eles podem lograr êxito até um certo ponto em cima daqueles que precisam sofrer esse problema, mas não em tudo. Eles não têm liberdade total para falar, nós vamos destruir tudo. Isso não tem como, porque muito acima deles existem os espíritos protetores, os espíritos que realmente administram o planeta, e eles dão condições, porque disse o Cristo, é necessário que existam escândalos, mas ai daquele que venha a cair em escândalo. Então, vai haver coisas ruins, e essas coisas ruins serão aplicadas àqueles que precisam passar por essa experiência. Estou dizendo isso para que todos nós tenhamos em mente aquela frase popular, Deus está acima de tudo, e nós temos que ter fé, coragem, determinação e enfrentar as dificuldades. Porque se nós tivermos que passar por uma determinada prova, nós vamos passar. E se nós tivermos força, coragem, determinação, lutar firme, a prova vai ser mais fácil. Mas se a gente esmorecer, ficar, se entregar,
essa prova fica mais difícil, a gente pode até não passar por ela. E com isso, a gente adentra o 4º capítulo do livro. Alguns recém-desencarnados. A equipe da mansão atende recém-desencarnados em desequilíbrio mental. André Luiz vai mostrar para a gente que todos os desencarnados que estão, vamos dizer assim, são problemáticos na espiritualidade, eles não estão bem na espiritualidade, de uma forma ou de outra eles estão com desequilíbrio mental. Tá, o desequilíbrio mental aqui na vida física, que é uma coisa que pode acontecer com as pessoas, normal, esse desequilíbrio mental, ele pode ser em função de uma prova que o espírito tem que passar, às vezes ele pediu essa prova, e para mim, eu posso dizer para vocês, é uma das provas mais difíceis que se pode ter na vida, é o problema mental. O problema no coração é terrível, no estômago, na perna, todos os problemas não é legal, dor ninguém quer sentir, mas o problema mental não dá dor, mas é algo que é uma prova, na minha visão, é uma das provas mais terríveis que o espírito pode passar na vida física, é o problema mental. Então ele vem com problema mental. Aquele outro espírito que está encarnado, ele não tem problema mental, mas ele tem uma mediunidade à flor da pele. Então ele é assediado por espíritos, vamos chamar de trevorosos, espíritos deficitários, espiritualmente falando. Ok, então o que vai acontecer? Esses espíritos vão perturbar ele. Se ele não está firme na sua fé, nos seus estudos, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, não está equilibrado, ele se deixa envolver. Aí ele cai. E aí ele fica se comportando como um doente mental, mas ele não é um doente mental. Ele é um médium desequilibrado. Trata essa mediunidade e esse desequilíbrio vai embora. Acontece que esse desequilíbrio é tão grande, que vai ser necessária intervenção psiquiátrica para poder equilibrar um pouquinho, para depois fazer o tratamento espiritual. Os dois vão ter que trabalhar. Então, ele vai falar um pouco nesse capítulo 4. No capítulo 5, almas enfermiças. Os instrutores, junto com André e Hilário, caminham pelos redores da Mansão da Paz, nas regiões densas e escuras, mostrando compacta multidão de almas em reajustes. Esse capítulo é muito bonito porque ele vai sair fora da mansão, todos muito bem protegidos de orações, de pensamentos nobres. Eles saem com o intuito de ajudar, e no caso do André Luiz e do Hilário, para aprender, porque eles sabem que isso depois vai ser traduzido em um livro para trazer aqui para o mundo físico. Então eles vão e a situação é bem difícil. Até tem uma frase que fala assim: esses infelizes espíritos são prisioneiros de si mesmo. Eles não estão prisioneiros de ninguém. Nós somos prisioneiros sempre, aqui na vida também nós somos prisioneiros de nós mesmos. Mas por culpa dele eu tenho um problema, por culpa dela eu tenho... Não, ninguém tem culpa de nada. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas vidas. Ninguém tem responsabilidade de nada. Não, é muito fácil a gente jogar. É uma coisa para todos nós pensarmos. Vamos agir da melhor forma. E se algo está nos perturbando, nós vamos orar, nós vamos agir de forma positiva e nos livrar desse embaraço, dessa dificuldade. E é o que ele mostra aqui. Somente poderão ser ajudados, amparados, quando superarem a crise de perturbação e angústia. Mas peraí, a espiritualidade não ajuda esse povo que está sofrendo lá nos umbrais? Ajuda, desde que eles queiram ajuda. Muitas vezes, esses espíritos trabalhadores chegam nessas regiões, os espíritos lá, eles fogem. Eles simplesmente fogem. E a gente vê no nosso dia a dia esse tipo de coisa. Que você chega para uma pessoa e fala: cara, você está com esse problema? Então, vai no centro espírita, faz um tratamento lá, você vê que vai melhorar. Eu não, você é louco, eu não vou fazer tratamento nenhum não. Não tenho um demônio no corpo para ficar fazendo essas coisas. E foge. Dentro dele, ele está fugindo porque ele está com medo, está fugindo porque ele não sabe o que espera depois. Porque eu vou ter que fazer modificação interior, eu vou ter que mudar minha forma de pensar, minha forma de agir. Eu não quero mudar, eu estou bem do jeito que eu estou, mas eu estou sofrendo. Eu quero continuar sofrendo, mas eu não quero mudar meu jeito de ser. No capítulo 6, do Círculo da Oração, numa dependência da Mansão da Paz, destinado à prece,
há uma grande tela translúcida, mais ou menos de 6 metros quadrados, chamada câmara cristalina, e lá surge a figura de Sânzio, ministro do nosso lar, proferindo uma prece e ensinamentos. Veja, quando ele fala uma tela grande, translúcida, né, nós estamos falando na década de 50, que nem televisão direito tinha. Hoje, ao ler isso aqui, você começa a imaginar, né, uma tela de LCD, de plasma enorme, gigante, no caso aqui 6 metros quadrados, medindo 3x2, né, tela grande. E hoje, aqui no planeta, no mundo físico, é factível isso, não é complicado você ter uma situação dessa. E eu fico pensando como é hoje lá na espiritualidade. Não que lá na espiritualidade vai ter um televisor de plasma, não é isso. São outros recursos que são utilizados. Costuma-se dizer, alguns estudiosos da doutrina espírita, que na espiritualidade a tecnologia está muito mais avançada do que nós aqui. E nós vamos chegar lá. Sim, claro que vamos. Mas é necessário a gente passar por muita coisa, o mundo físico. Principalmente agora, com essa passagem de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, muita coisa vai mudar. Não é assim da noite para o dia, como alguns acham. A partir da segunda-feira, isso aqui virou planeta de regeneração. Acabou esse problema A, B, C e D, e nós agora vamos todo mundo feliz, sair nas ruas cantando. Não vão ser infantil. Essas coisas são graduais, as mudanças são graduais, os espíritos que não têm mais condições de ficar aqui serão removidos. Esperamos que nós todos aqui tenhamos condições de permanecer no planeta, desencarne e volta. Há amigos, espíritos, irmãos que vão, mas não vão poder voltar. Uma vez, um bate-papo com o nosso querido Divaldo Franco, eu perguntei a ele falou, sim, está vendo, já começou a seleção, a separação do joio do trigo. Não que o plano espiritual quer prejudicar aqueles que não estão evoluindo, mas apenas que eles não têm condições de ficar aqui. Esses espíritos serão transportados para um planeta que está numa condição inferior à Terra, para aprenderem lá e, quem sabe, voltar para cá. Claro, óbvio, como aconteceu com os exilados de Capela e outros exilados de outros planetas que vieram para cá e aprenderam. Alguns ainda estão por aqui, a maioria já foi embora, né? Então, no capítulo 6, essa figura, o Sânzio, que é um dos ministros lá do nosso lar, ele aparece nesse telão enorme e começa a fazer todo ensinamentos profundos e faz uma prece maravilhosa para todo mundo que está lá. No capítulo 7, o ministro Sânzio considera-se funcionário humilde dos abismos e reflete sobre a dor e sobre espíritos mergulhados há séculos nos desesperadeiros infernais, mas nenhum deles jamais foi esquecido pela divina bondade. Disse Jesus, nenhum das minhas ovelhas se perderão. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mesmo hoje, século 21, nós estamos aí numa época de mudanças tecnológicas e tudo mais, ainda nós vamos ver no nosso dia a dia pessoas atacando Jesus. Você vai ver em mídias sociais, na televisão, num monte de lugar, pessoas atacando o Mestre. Pessoas que não sabem absolutamente nada sobre Jesus. O que ele sabe de Jesus é o que os outros falaram dentro das suas óticas religiosas. Mas o verdadeiro Jesus, aquele que a gente estuda no Evangelho, nas bem-aventuranças, em toda essa estrutura que Jesus deixou, nós vamos ver o verdadeiro Mestre. E vamos ver um pedacinho só, porque o nosso Mestre Jesus, ele é muito mais do que isso, em amor, em bondade, em evolução. Por isso que ninguém está esquecido. Jesus, com todos os seus trabalhadores da alta espiritualidade, estão agindo no planeta todo inteiro, até, evidentemente, naqueles que não acreditam no Cristo, naqueles que tentam destruir a obra de Cristo. Existem espíritos, desde quando Jesus nasceu, esteve aqui, até os dias de hoje, eles estão lutando contra o Cristo. Tá? E hoje eles estão aí nas mídias, eles estão em um monte de lugar,
não que eles tenham consciência disso, mas são espíritos que encarnam e vão procurar agir, infelizmente, ao invés de propagar os ensinos do Cristo, vão tentando mostrar coisas que não faz sentido. Por isso que esse capítulo 7 vai deixar muito claro que ninguém está abandonado. O grande problema é que é necessário que o espírito queira. Você sai de noite para dar sopa e pão para os moradores de ruas. Se chegar para um, ele fala, eu quero, ele pega a sopa, o pãozinho, você dá um agasalho, você ajudou ele. Aquele você chegar e fala, não quero. Você vai fazer o quê? Não, mas uma sopa é bom para você? Não quero. Claro que são poucos que vão fazer isso. A maioria aceitam de bom grado, mas você tem que respeitar. Capítulo 8, preparativos para o retorno. Vemos aqui como uma esposa de um marido criminoso extremamente infeliz, se vale da prece para ajudá-lo, rogando o retorno de ambos ao plano físico. Está vendo que isso chama-se amor. Esse espírito, que sempre reencarna como mulher, tem um espírito que espírito gosta, que foi o marido dela na encarnação passada. É importante que espírito não tem sexo, mas o espírito, ao reencarnar, ele vai, na maioria das vezes, em busca daquela sexualidade que melhor reflete nele. Então ela roga em prece para que ela possa reencarnar e ele também, e que a espiritualidade faça com que ela possa encontrá-lo, para ela ajudá-lo a crescer, porque ele é um espírito terrivelmente desequilibrado, e ela está se prontificando. Você imagina o resultado disso. Vai ser uma pessoa que vai vir para o mundo e vai sofrer para chuchu na mão do cidadão. Mas se ela conseguir fazer ele acordar um pouquinho que seja, ele já volta para a espiritualidade cheio de problemas, cheio de desequilíbrios, mas um pouquinho melhor. A evolução, ela é assim. Feliz daquele que acorda e fala, puxa, não, chega, a partir de agora eu vou caminhar assim. Tudo que eu fiz, passou, interessa daqui para frente. E é o que a espiritualidade quer da gente, um acordar. A história de Silas. Comovente história de um espírito bondoso que confessa em público todos os descaminhos que palmilhou e entregue a usura e o amor ao ouro. Uma reflexão nesse capítulo mostra que a má ação de um minuto pode, por vezes, demandar enorme tempo para o devido reajuste. Mas todos nós, se analisarmos friamente, vamos ver que lá atrás, por uma decisão incorreta, nos gerou grandes problemas. Porque a gente não deu ouvido à nossa intuição, a um pensamento mais profundo, e nos deixamos levar pelo oba-oba, e acabamos nos dando mal. Então isso é um alerta. No capítulo 10, um criminoso contumaz, após a morte, purga nas regiões trevosas por longo período e por vezes volta a reencarnar em dificílima condição, sendo que cada desencarnação volta também a estagiar nas mesmas regiões terríveis da espiritualidade. 2 espíritos vingativos são levados à presença de um pianista encarnado que é intuído a executar uma composição de Beethoven, fazendo que sensibilize ambos. Então veja, o espírito, como estava falando agora, né? Ele reencarna e volta na mesma condição, e reencarna e volta na mesma condição. Na verdade, no fundo, há sempre uma evolução, mas muito pequena. E houve um momento no livro em que os dois estão ali naquele momento terrível, num local aqui na Terra, espírito, e ele está num local onde tem uma pessoa que foi intuída pelos espíritos para tocar uma música muito suave, a música de Beethoven. E aí isso mexeu com os dois, mexeu com o íntimo dos dois, que é uma coisa importante. Eles deram abertura para que os espíritos cheguem e comecem a conversar. Vocês não querem? De repente, a gente leva vocês lá para a Mansão da Paz, vocês vão fazer tratamento, vão se melhorando, tal. Pode ser, no livro não fala, mas isso pode acontecer. Pois é, e nossa lição de hoje termina com uma frase: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente de mudança de seus pensamentos. Vamos refletir sobre isso
E assim terminamos mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, aguardando vocês no nosso próximo programa. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.